Decantadores secundários. Teoria do fluxo limite de sólidos. A teoria do fluxo limite de sólidos é descrita pelo professor Nuvolari em 2003. Ele apresenta os tipos de sedimentação que ocorrem no tratamento de esgoto, sendo destacado a sedimentação zonal, conforme adaptado de professor von Sperling em 1996, né? Que ocorre em fundo de decantadores secundários e adensadores de lodo por gravidade, que é do interesse de nossa disciplina. Como que pode ser descrita essa sedimentação zonal? Quando há uma concentração de sólidos elevada, bem elevada, ocorre a sedimentação também pela compressão da estrutura das partículas que estão sedimentando, né? E essa compressão ela vai ocorrer por causa do quê? Pelo próprio peso das partículas que vão se acumulando, né? Com o passar do tempo, como resultado, essa compressão vem do resultado das partículas que está no líquido um pouquinho acima delas, né? E com essa compressão, um pouco da parte da água vai ser expulsa dessa matriz do floco. E dessa maneira vai haver o quê? A redução do volume. Bom, então a sedimentação zonal é a de interesse para o que nós iremos estudar adiante, que são os decantadores secundários e os adensadores de lodo por gravidade. Bom, quando o professor Nuvolari, em 2003, ele explica sobre esse fluxo limite de sólidos, né? Ele cita o autor, professor Dick, em 1972, né? Em que diz que a carga de sólidos, né, por unidade de área, que é expresso normalmente em grama por metro quadrado por hora, ela pode ser definida como fluxo, né? Então, em um decantador secundário ou em um adensador de lodo por gravidade, quando estão em operação contínua, os sólidos eles vão tendendo a ir para o fundo, graças à atuação simultânea de dois tipos de fluxo. O fluxo por gravidade, cuja causa é a sedimentação do lodo pelo efeito das forças gravitacionais, né? E também, né, o outro tipo de fluxo que ocorre simultaneamente é o fluxo pela retirada de fundo, né? Então, é causado pela movimentação do lodo em função da retirada do lodo, né, de recirculação e do descarte pelo fundo do decantador. Então, o fluxo total GT é a somatória desses dois fluxos, né? O GG, que é o fluxo por gravidade, e GU, que é o fluxo pela retirada do fundo, né? Bom, então, o que é o GG? O GG vai ser o quê? O C vezes o V, né? Então, vejamos, né? C é igual a X, que é a concentração de sólidos em suspensão total que está chegando do decantador, afluente ao decantador, em quilograma por metro cúbico, né? Então, C é igual a X. Bom, V é a velocidade de sedimentação da interface na concentração C, em metro por hora, velocidade. E o GU, que é o fluxo pela retirada do fundo do decantador ou adensador por gravidade, é o C, que é igual a X, que é a concentração de sólidos em suspensão total afluente ao decantador, né? Vezes QU, que é a vazão de retirada de lodo pelo fundo do decantador, metro cúbico por hora. Esse produto dividido por A, que é a área superficial do decantador. Essa velocidade de sedimentação, que foi dita no slide anterior, ela é função da própria concentração de sólido C, né? Por quê? A tendência da velocidade é a diminuir,
à medida que aumenta a concentração de sólido C. A expressão, de acordo com o professor Nuvolari, 2003, para representar a velocidade de sedimentação mais utilizada é essa equação A4, em que a velocidade V de sedimentação é igual a V0, coeficiente que expressa a velocidade de sedimentação da interface, quando, hipoteticamente, a concentração de sólidos X igual a 0, né, em metro por hora. K é o coeficiente de sedimentação em metro cúbico por quilograma. C, já vimos que é a concentração, X igual a C, né, no slide anterior. E E é a base do logaritmo neperiano, 2,71828, né? Podemos ver na figura 1 aqui o esquema do comportamento das camadas diluída e concentradas na sedimentação zonal, conforme adaptado do professor von Sperling, em 1996, citado em professor Nuvolari, 2003. Então, temos no tempo zero, no ensaio de coluna de sedimentação, né? Então, aqui tempo 0, tempo 1, tempo 2 e um tempo 3. O que acontece, né? Então, temos a concentração no tempo 0 igualzinha aqui. Aí vai havendo uma sedimentação zonal, vai aumentando essa concentração aqui, né? Aqui também vai aumentando a concentração, expulsando água do fundo. Esse fenômeno vai continuando, né? Diminui a altura dessa camada, ela diminui, porque vai sedimentando mais ainda. E aqui essa camada mais concentrada, né? Vai aumentando também, né? E aí, até um tempo 3, em que diminui mais ainda essa camada, né? E vai aumentando a concentração. Essa daqui também essa camada concentrada, né? Vai aumentando, porque vai expulsando a água da matriz, né? Então, quais são essas 3 camadas? A camada clarificada, né? Então, podemos ver ela aumentando, né? À medida que vai passando o tempo, né? A interface da camada diluída em movimento descendente, podemos observar esse movimento descendente, né? E a interface da camada concentrada em movimento ascendente, porque vai havendo a compressão das camadas superiores. Isso daqui é no caso da coluna estática sem a retirada de lodo pelo fundo. E quando é um tanque com a retirada de lodo pelo fundo? Podemos ver que essa camada concentrada já não está presente aqui, né? Então, a gente só vê o quê? A camada clarificada aumentando, né? A interface da camada diluída em movimento descendente, podemos ver essa interface aqui em movimento descendente. E a camada concentrada, ela já não há mais aqui, porque não há essa compressão, porque há a retirada de lodo pelo fundo, impedindo a ascensão da camada concentrada. Teoria de fluxo limite de sólidos, de acordo com o professor Nuvolari, 2003. Então, o fluxo de sólidos em direção ao fundo do decantador depende também da concentração de sólidos suspensos totais, X igual a C, em que pode ocorrer as seguintes situações. Vejamos a primeira. Uma baixa concentração de sólidos, X1, né? Nesse caso, a velocidade de sedimentação da interface V ela é elevada, né? Então, podemos ver até pela equação 4, né? A nossa equação 4 do slide anterior. Porém, isso vai resultar em um baixo valor do fluxo gravitacional dos sólidos. Por quê? Como já se viu pela equação 2, GG é C vezes V, né? Então, a equação 2 de 2 slides atrás, o fluxo pela gravidade é igual à concentração de sólidos vezes a velocidade, né? Então, se a concentração de sólidos é baixa, né? O fluxo gravitacional vai ser baixo. Concentração de sólidos intermediária, X2. Nesse caso, na medida que C
a concentração aumenta, mesmo com a diminuição da velocidade, o valor do fluxo gravitacional, né, o GG, que é igual a concentração vezes a velocidade, ele vai se elevar, né? E a terceira situação, concentração de sólidos elevada, X3. Nesse terceiro caso, depois de uma concentração de sólido C ter atingido um certo valor, a redução da velocidade V é de tal forma que o fluxo gravitacional de sólidos, GG, que é igual a C vezes V, também vai tender a diminuir. Então, vamos ver no próximo slide como que o fluxo de sólidos gravitacional, GG, que é igual a C vezes E, pode se comportar quando plotado em um gráfico em função da concentração de sólidos totais no decantador. Lembrando que a concentração de sólidos totais no decantador é C ou X. Né? O fluxo de sólidos gravitacional, que é esta curva aqui, na nossa figura 9. É essa curva que o ponteiro está passando, né? O fluxo gravitacional de sólidos. À medida que vai aumentando a concentração de sólidos no decantador, o que acontece? Aumenta o fluxo até um valor, né, máximo aqui. Aí ele vai diminuindo à medida que vai aumentando a concentração de sólidos, até um valor que fica assintoticamente aqui, diminuindo assintoticamente em relação ao eixo das abscissas, né? Então ele aumenta até um máximo, né, o fluxo gravitacional, e depois, à medida que aumenta a concentração de sólidos do decantador, vai diminuindo até de maneira assintótica ao eixo das abscissas, né? Então, esse é o fluxo gravitacional de sólidos, é essa curva em que o ponteiro passa agora para o ouvinte poder observar. Poderia-se também lançar uma reta traçada a partir da equação que representa o fluxo pela retirada de fundo, o GU, que é igual a C vezes a vazão, né? A vazão de retirada de lodo pelo fundo, dividido pela área superficial do decantador. Olha aqui, o fluxo pela retirada de fundo, olha a reta, né? Então, foi feita a reta aqui. À medida que aumenta a concentração de sólidos do decantador, aumenta o fluxo de sólidos, né, do decantador, pela retirada de fundo, né? E aí, de posse dessas duas curvas, que é a curva pela retirada de fundo, e nós vimos no slide anterior que essa é a curva, né? Essa daqui é o fluxo de sólidos gravitacional. Se fizermos a curva somatória, né, de cada ponto, né, do fluxo pela retirada de fundo, mais o fluxo pelo gravitacional, né? Então, se pegar esse valor aqui e somar com esse valor aqui, nós vamos obter esse valor. Se fizermos isso para todos os pontos, a curva somatória dos dois fluxos, né? Então, essa é a curva somatória dos dois fluxos, onde o ponteiro passa agora para que possa ser observado pelo ouvinte. Bom, o que nós observamos nessa curva somatória dos dois fluxos, né? G total do fluxo total, fluxo pela gravidade, mais fluxo pela retirada de lodo do fundo. Que nós vamos ter um ponto de máximo e que nós teremos um ponto de mínimo, ok? Né? Então, o que acontece? Quando a gente vê, né, esse parâmetro, por exemplo, o que nós podemos observar, né? Quando atinge o ponto de mínimo. Se nós passamos uma reta tangente a esse ponto de mínimo, vamos ver que vai fazer intersecção num ponto 3 quilogramas
nesse caso, né? 3 quilogramas por metro quadrado, né? Então, esse daqui que passa tangente ao ponto de mínimo e faz a intersecção no fluxo, isso daqui é o fluxo limite de sólidos, né? Então, o parâmetro GL, nesse exemplo, que é o fluxo limite de sólidos, é 3 kg para cada metro quadrado por hora, né? Bom, e o que nós podemos observar também, né? Então, vamos ver nos próximos slides. Então, nós vimos que se traçada uma reta tangente ao ponto de mínimo, né? Na intersecção com o eixo das ordenadas, né? A gente ia achar um parâmetro muito importante, que era do fluxo limite de sólidos, GL, né? É muito importante no dimensionamento de decantadores secundários e espessadores de lodo por gravidade, né? Isso significa que, de acordo com o professor Nuvolari 2003, é o fluxo máximo que pode ser transportado para o fundo do decantador, para as condições específicas da sedimentabilidade daquele lodo, a concentração daquele lodo no decantador e a vazão de retirada de lodo no fundo. Podemos ver mais 3 parâmetros importantes, né? Então, a intersecção dessa reta tangente, né, pela qual aqui o ponteiro passa agora, né? Então, a reta tangente está aqui. Com o trecho ascendente da curva GT, está aqui no ponto em que o ponteiro está marcado, né? Define o valor da concentração da camada diluída. Então, fizemos a intersecção e descemos aqui a concentração da camada diluída. Nesse exemplo, dá 0,54 kg por metro cúbico, né? A intersecção dessa mesma reta, dessa reta tangente, né? Com o ponto de mínimo, ela vai definir a concentração da camada limite. Nesse exemplo, de 6 kg por metro cúbico, né? E, enfim, a intersecção da reta tangente com a curva GU, né? Com a curva GU, ela vai dar a concentração da camada de fundo do decantador, que nesse exemplo resulta em 8,2 kg por metro cúbico. Então, da teoria do fluxo limite de sólidos, nós retiramos muitas informações desse gráfico. A otimização de um projeto ou da operação dos decantadores secundários, né, é muito função da relação entre o fluxo aplicado, GA, e o fluxo limite, GL. De acordo com o professor von Sperling, em 1996, conforme citado por professor Nuvolari, né, o fluxo aplicado corresponde à carga de sólidos afluente ao decantador por unidade de área do mesmo. E como é que pode ser expressa? Pela fórmula fluxo de sólidos aplicado vai ser igual à vazão média afluente ao tanque de aeração, né? Ao tanque de aeração, mais a vazão de recirculação dividido pela área superficial do decantador, vezes o X, que é a concentração de sólidos totais afluente ao decantador, né? Bom, o que temos de nota, né, do professor Nuvolari 2003? A vazão de recirculação, que é igual à vazão de retirada do lodo, QU, na prática, pode-se considerar que a vazão de recirculação seja igual a QU, igual à vazão de retirada do lodo, uma vez que a vazão de descarte do lodo é desprezível no balanço de massa do decantador. No caso de reatores de mistura completa, X, que é a concentração de sólidos totais afluente ao decantador, é a concentração de sólidos totais no reator. E no caso de reatores tipo plug flow,
X é a concentração de saída do reator. Professor, como citado em Professor Nuvolari 2003, afirma ainda que, quando se compara o fluxo de sólidos aplicado com o valor de fluxo limite, 4 situações diferentes poderão ocorrer. A primeira, decantador com folga. É o decantador que apresenta folga de carga, quando o fluxo aplicado for inferior ao fluxo limite de sólidos. Nesse caso, somente uma camada diluída será formada, com baixa concentração de sólidos em suspensão, CD. No fundo do decantador haverá também o desenvolvimento de uma camada com concentração Cu, concentração do lodo retirado pelo fundo, graças ao suporte do fundo do decantador. Situação 2. Decantador com carga crítica. Assim, ele estará com carga crítica quando o fluxo aplicado for igual ao fluxo limite. Nesse caso, uma camada de lodo mais espesso, de concentração Cl, porque está no fluxo limite, né, será formada. Qual é a terceira situação que pode ocorrer? Decantador com sobrecarga no adensamento. A sobrecarga em termos de adensamento do lodo irá ocorrer quando o fluxo aplicado for superior ao fluxo limite. E aí a concentração da camada espessa não passará de Cl, que é a concentração limite. E qual a consequência disso? A camada espessa vai sim aumentar de volume, propagando-se para cima. E, dependendo do nível atingido pelo manto de lodo, poderão ser descarregados sólidos com o efluente final, prejudicando a qualidade do efluente final. E qual a quarta situação? É o decantador com sobrecarga no adensamento e na clarificação. Vai ocorrer sobrecarga tanto em termos de adensamento quanto clarificação, quando, além de ter um fluxo aplicado superior ao fluxo limite, a taxa de aplicação hidráulica dada por Q0 sobre a área do decantador for superior à velocidade de sedimentação do lodo V. Então, nesse caso, tanto a camada diluída quanto a espessa, agora não vai ser mais só espessa, mas a diluída também, irá se propagar para cima, né? Então, as duas irão se propagar para cima. E aí vai ter, inevitavelmente, a deterioração da qualidade do efluente, e de forma ainda mais rápida. Outro índice importante é o índice volumétrico do lodo, de acordo com o professor Nuvolari, 2003. Frois, professor Frois e professor von Sperling, 1995, citado em von Sperling, 1997, apresentaram um método simplificado para o dimensionamento e operação de decantadores secundários, com base num índice, que é o índice volumétrico do lodo, Então, é baseado na sedimentabilidade do lodo, E a sedimentabilidade do lodo é classificada a partir desse índice, IVL, índice volumétrico do lodo. Esse parâmetro pode ser definido como o volume ocupado por 1 grama de lodo após um tempo de 30 minutos em uma coluna de sedimentação. Então, nós vimos, em aulas passadas também, vamos ver novamente, que nós temos um tubo, e coloca uma amostra do lodo, temos H0, a altura, dessa amostra no tempo zero. Depois de 30 minutos, nós teremos uma separação aqui de líquido clarificado, e eu venho até a interface da camada diluída e meço essa altura depois de 30 minutos, E aí podemos observar a sedimentabilidade do lodo, conforme apresenta o professor Nuvolari, 2003. As condições de sedimentabilidade do lodo, elas decrescem com o aumento do valor de IVL. Ou seja, quanto menor o índice volumétrico do lodo, melhores as condições de sedimentabilidade do lodo ativado. Podemos ver na tabela 3, adaptado de professor von Sperling, 1997, conforme citado em professor Nuvolari, 2003, as faixas de índice volumétrico do lodo.
podemos ver, no sentido da setinha, um acréscimo do valor do índice volumétrico do lodo. E podemos ver a sedimentabilidade do lodo ativado apresentando um decréscimo em sua qualidade, de ótima, boa, média, ruim, péssima. Ou seja, ótima para a faixa de 0 a 50, boa para a faixa de 50 a 100, média para a faixa de 100 a 200, ruim da faixa de 200 a 300 e péssima da faixa de 300 a 400, né? E podemos obter valores, né, típicos, né, desse índice, né? A velocidade de sedimentação e valores de K, M e N, que são utilizados para o dimensionamento, para cada faixa de sedimentabilidade do lodo ativado. Há uma extrema sensibilidade do lodo secundário em termos do quê? De sedimentabilidade. Ou seja, depende do tipo de floco formado no tanque de aeração. Aí o lodo vai poder ser classificado como sendo de ótima, boa, média, baixa ou péssima sedimentabilidade, conforme os valores de índice volumétrico do lodo. Dimensionamento dos decantadores secundários. Sempre, de acordo com o professor Nuvolari, 2003, o dimensionamento sempre foi feito com o objetivo de obter o quê? Um mínimo de perda de sólidos no efluente final, o efluente tratado, né? Então, para tanto, os decantadores não devem ser sobrecarregados, nem em termos de clarificação e nem em termos de adensamento. E aí, professor von Sperling, em 1997, conforme citado em professor Nuvolari, 2003, atenta que nós devemos atender a 2 critérios fundamentais. Quais sejam? Para decantadores não sobrecarregados em termos de clarificação. Então, a taxa de aplicação hidráulica, né, Qzinho A, igual a Q0 dividido por A, não deve exceder a velocidade, então, menor ou igual à velocidade de sedimentação do lodo, que é dado por V0 vezes E, número de Neper, elevado a menos Kc. Esse é o primeiro critério. E para decantadores, o segundo, decantadores não sobrecarregados em termos de adensamento. Então, o fluxo de sólidos suspensos totais que é aplicado, ou seja, né, GA é igual a Q0 mais a vazão de recirculação vezes concentração de sólidos dividido pela área. Não deve exceder o fluxo de sólidos limite, que é GL igual a M vezes a vazão de recirculação sobre A e essa relação elevado a N. Lembremos que MN nós vimos na tabela, né, do slide anterior. Então, o fluxo de sólidos suspensos totais tem que ser menor ou igual ao fluxo de sólidos limites. Lembrando, X ou C é a concentração de sólidos totais afluente ao decantador. As demais unidades já foram definidas em slides anteriores. No decantador secundário, o tempo de detenção hidráulico, que é dado por volume dividido por Q0, por quê? Nós lembramos que uma vazão é o volume dividido pelo tempo. Então, o tempo, né, isolando o tempo, vai ser volume sobre a vazão, no qual V é o volume do decantador, considerando-se a vazão média Q0. Ele deve ser igual ou superior a 2 horas, quando os reatores estiverem atuando sob taxa convencional, e 4 horas, no caso dos reatores estarem sob condições de aeração prolongada. A taxa de escoamento longitudinal, QL, Qzinho L, no vertedor de saída deve ser igual ou inferior a 290 metros cúbicos por metro por dia ou 12,1 metros cúbicos por metro por hora. Ainda sobre o dimensionamento dos decantadores secundários. Ao se calcular a taxa de escoamento superficial, Qzinho A, bem como a taxa de escoamento longitudinal no vertedor de saída, devemos utilizar apenas a vazão média que vem do decantador primário.
e que vai sair no decantador secundário, ou seja, não deve ser somada a vazão de recirculação, QR. Por quê? O fluxo vertical que se verifica nos decantadores secundários circulares e o fluxo horizontal nos decantadores retangulares, eles são responsáveis por eventuais carreamento de sólidos no efluente final. Então, não sofre influência da vazão de recirculação, porque esta é retirada pelo fundo do decantador e, portanto, fica restrita a esse circuito fechado, reator, decantador secundário, recirculação. No entanto, para fluxo de sólidos aplicado, GA, aí sim nós devemos incluir a vazão de recirculação. Então, fiquemos atentos quando no dimensionamento, quando que a gente usa a vazão de recirculação, né, para o fluxo de sólidos aplicados, e quando não usamos a vazão de recirculação, quando a gente vai calcular a taxa de escoamento superficial, né, assim como a taxa de escoamento longitudinal. Bom, então, a tabela 4, né, de professor Além Sobrinho, 1993, e NBR 12.000, a BNT NBR 12.209, citados professor Nuvolari 2003. Nós podemos ver, por exemplo, para lodo ativado, para tipo de reator, lodo ativado, exceto a aeração prolongada, as faixas de taxa de escoamento, taxas de escoamento superficial para vazão média e para vazão máxima. E o fluxo de sólidos aplicados por unidade diária, GA, né? Para vazão média e para vazão máxima. E qual a profundidade do decantador que é recomendada. Quanto ao formato e tipo de fluxo, os decantadores secundários podem ser classificados em 3 tipos de tanques: retangulares de fluxo horizontal, quadrados de fluxo ascendente e circulares de fluxo ascendente, os mais utilizados, conforme o professor Nuvolari 2003. Exemplo de cálculo, conforme o professor Nuvolari 2003. Dimensionar o decantador secundário para um sistema de lodos ativados, utilizando-se dos dados e resultados obtidos no exemplo de cálculo dado pelo professor Nuvolari 2003, cujos principais valores são a seguir relacionados. Como já se viu anteriormente, XV é a concentração de sólidos voláteis no reator e é dada por 2.272 mg por litro. Sendo X igual a C, concentração de sólidos suspensos totais no reator, e sabendo-se da relação que sólidos voláteis por sólidos totais é 0,75, então se a gente dividir o 2.272 pela relação 0,75, nós iremos obter o valor de sólidos, concentração de sólidos totais, que é 3.029 mg por litro ou 3,03 kg por metro cúbico. E esse valor de concentração, 303 kg por metro cúbico, que será então usado no dimensionamento do decantador secundário. A vazão média afluente ao reator foi dada, né, no exemplo anterior, que é 40,4 litros por segundo, que é a mesma coisa que 145,4 metros cúbicos por hora. Então, a vazão de recirculação será, então, calculada, né? Vamos adotar a faixa de sedimentabilidade do lodo, né? Conforme a tabela, né, que nós vimos que foi até chamada atenção para com valores de M e N, né? Então, foi admitido pelo professor Nuvolari que não se tenha mais informações sobre a sedimentabilidade do lodo. Então, utilizou-se uma condição de sedimentabilidade intermediária entre média e ruim. E foram interpolados os valores da tabela 3, né? Então, V0, 7,4 metro por hora, K, 0,59 metro cúbico por quilograma, M, 7,34 e N, 0,71. Esses valores foram dados na a penúltima tabela, né, mostrada nessa aula, né, sobre as condições de sedimentabilidade do lodo quando da explicação do índice volumétrico do lodo. Aí vai aplicar o critério, né, para dimensionamento do decantador secundário, aqueles 2 critérios. Então, aplicando-se o primeiro critério, decantadores não sobrecarregados em termos de clarificação.
Então, Q0 sobre a área do decantador menor ou igual à velocidade de sedimentação, que é dada por V0 vezes E elevado a menos Kc. Então, nós temos a vazão, que é 145,4 metro cúbico por hora. A área queremos descobrir, né? Menor ou igual a V0, V0 está aqui, 7,4 metro por hora, vezes E, número de Neper, 2,71828, elevado a menos K, 0,59 metro cúbico por quilograma, vezes C, que é a concentração que a gente acabou de calcular aqui, 3,03 quilogramas por metro cúbico. Então, chegaremos, né, depois de alguns arranjos algébricos, né, que 145,4 sobre a área tem que ser menor ou igual a 1,24, ou seja, a área tem que ser maior ou igual a 117,4 metros quadrados, para que não seja sobrecarregado em termos de clarificação. Então, de acordo com o professor Nuvolari, foram adotadas 4 unidades de decantação com 7 metros de diâmetro cada. Então, fazendo a área, né, calculando-se a área de cada um, πd ao quadrado, né, resulta em 58,5 metros quadrados por unidade, e um total de 154 metros quadrados, ou seja, esse valor vezes 4 unidades, né? Atendendo-se ao primeiro critério. Com essa área, vamos verificar o atendimento ao segundo critério, ou seja, que esses decantadores não sejam sobrecarregados em termos de adensamento. Então, é necessário verificar a vazão de recirculação nesse caso, que possibilita atender GA menor ou igual a GL. Então, nós temos a inequação abaixo, né? Então, a inequação abaixo, Q0 mais K vezes Q0, então esse valor nós temos 145,4 vezes, aliás, me perdoem, não é K, é R vezes Q0, R é a razão de recirculação, vezes 145,4 vezes X, que é a concentração de sólidos totais, 3,03, nós calculamos no início do exercício, né? Sobre a área, que é 154 metros quadrados. Isso daqui tem que ser menor ou igual a M, que veio da interpolação da tabela, 8,41, vezes R, que é a razão de recirculação, vezes 145,4, dividido por 154, né? Então, que aqui é zero, a área 154, elevado a N, que veio tabelado aquela interpolação da tabela, 0,71. Então, o que a gente faz? Pode fazer até no Excel, né? Nós fazemos uma tabela, R, e o primeiro termo da equação, vamos chamar isso daqui tudo de primeiro termo. Termo 1. E vamos chamar esse segundo aqui lado da equação, né, como 2. Então, 2 aqui. Nós podemos pegar cada lado da equação e ir substituindo R01, 02, 03 e assim por diante até chegar a 1,0. Por quê? São os valores que R pode variar, a razão de recirculação. E aí eu vou substituindo esses valores de R01 aqui, 01 aqui. E vou ter um número aqui. Vou ter outro número aqui, né? Vamos ter um número aqui. Outro número aqui. E vou plotar isso num gráfico, né? Número e número. O gráfico vai resultar alguma coisa assim. R de 0,1 a 1. E aí nós vamos poder obter a razão de recirculação, conforme nós plotou-se o gráfico da figura 11. Os valores da inequação anterior, o primeiro membro corresponde a GA e o segundo membro corresponde a GL, ambos estão em função de R. Então, por isso a gente faz aqui no Excel, né?
E nessa figura percebe-se que para atender o segundo critério GL, né, o GL ele tem que ser maior ou igual a GA, o valor da razão de recirculação terá que ser R 0,494, ou seja, a vazão de recirculação vai ser igual a 0,494 vezes 145,4, que é a vazão, ou seja, 71,83 metros cúbicos por hora. E vai resultar num fluxo limite de sólidos no decantador GL igual ao fluxo de sólidos aplicado a GA, da ordem de 4,27 kg metros quadrados por hora. Vejamos a próxima. Aqui a razão, né? Então os dois lados, né, da inequação foram plotados para diversos valores de razão de recirculação, variando entre 0, 1 e 1, né? E obtivemos essas duas retas que se cruzaram, né? Que se cruzaram aqui, né? E no cruzamento foi obtido a razão de recirculação 0,494, GL, né? Que é igual a GA, que é igual a 4,27 kg metro quadrado por hora. A condição é que GL seja maior ou igual a GA. Então, a determinação da concentração de sólidos no fundo do decantador, C1. Para a determinação da concentração de sólidos no fundo do decantador secundário, deve-se relembrar a figura 9. Na figura 9, né, a figura anterior, as condições limites, é fácil observar que CU pode ser determinado pela expressão GL é igual a CU vezes QU, né, que é igual à vazão de recirculação, praticamente igual, dividido pela área. Então, podemos isolar, né, a variável CU e, né, mudamos de operação com GL, né? Então, o CU vai ser o quê? O GL, que achamos no gráfico, 4,27 kg por metro quadrado hora, vezes 154 metros quadrados, que é a área do decantador, dividido por 71,83, que é a vazão de recirculação que nós encontramos graças à razão de recirculação encontrada no gráfico. Vai gerar a concentração de sólidos no fundo do decantador de 9,16 kg por metro cúbico. E a verificação das taxas, tanto de escoamento superficial, Qzinho A, e de detenção hidráulica, θH. Qzinho A é igual a Q0 dividido por A. Q0 é dado como dado do exemplo, 145,4 metro cúbico por hora, dividido pela área, que é 154 metros quadrados. Vai resultar em 0,94 metro cúbico metro quadrado hora. E admitindo-se uma profundidade de 3,5 metros para o decantador secundário, de acordo com a tabela que foi mostrada, a última tabela que foi mostrada nessa aula, tem-se que θH, né, o tempo de detenção hidráulica, é o volume do reator dividido pela vazão, né? Então, o volume vai ser dado pela área, 154 metros quadrados, vezes 3,5, que é a altura, né? Dividido por 145,4 metros cúbicos por hora, vai dar 3,71 hora. Então, as referências bibliográficas da aula de hoje, professor Nuvolari, 2003. Muito obrigado pela